Bom, eu não sei nem por onde começar, mas se eu não começar, eu não vou começar nunca. Então eu vou começar pelo que eu tô sentindo, eu acho. Eu me sinto preso num paradoxo de liberdade, por mais estranho que isso pareça. Eu luto contra a depressão desde criança, sabe? Seja por questões familiares, né? Os meus pais se separaram. Me senti muito abandonado. Não necessariamente benquisto, né, na família. Tiveram questões, obviamente, sei lá, financeiras, ideológicas, X. Mas eu percebi que desde sempre eu tinha uma dificuldade muito grande de lidar com um sistema capitalista em geral. Eu não sei de onde que isso veio, assim, tipo, pra ter vindo tão cedo, né? Eu sempre tive dificuldade de caçar ou manter empregos, né, no caso. Especialmente qualquer coisa assim que me lembrasse ser escravo de alguém, né, ou justamente trabalhar para alguma empresa que eu não acreditasse nos ideais dela, patrões escrotos, ou seja, basicamente não conseguia nada. Tanto que, né, nessa baboseira toda, eventualmente eu decidi, né, ser meu próprio chefe, digamos assim. A primeira vez que eu fiz isso, eu tinha decidido dar aula de inglês, né? Dar aula particular. Isso sem formação nenhuma. Além das aulas de inglês do colégio. O resto, tudo que eu aprendi foi nessa colonização intelectual, digamos assim, nessa globalização aí. Mas meio que tudo ruiu, assim, quando eu dei aula para uma família inteira. 4 ou 5 pessoas de uma vez só. E era uma família mais pobre do que a minha, onde o sonho deles era tipo ir pra Disney. Então eles estavam pegando essas aulas pra poderem saber o mínimo pra se virarem lá, né? E eu já tinha ficado com essa pulga atrás da orelha, assim, porque caramba, justa a Disney, né? Que eu julgo não ser uma empresa tão legal assim. E aí, dando essas aulas, eu meio que comecei a questionar por que eu tava dando aula de inglês, né? Eu tava tendo sérias dificuldades de aceitar o sonho deles. Eu sei que isso não tem nada a ver comigo. Eu percebo o quanto que eu tava sendo egoísta, julgando de uma forma intensa. Eu até tentei convencer eles, de certa forma, quem sabe, talvez, apreciar mais as coisas aqui da América Latina. Porra, é uma puta grana pra você, tipo, ir com uma família de 5 pessoas pra Disney. Pra uma família que já é pobre, é muita grana que eles poderiam ter, tipo, muito mais aventuras, sei lá, que seja aqui no Brasil, enfim. E aí, assim, eu já tive dificuldade pra chegar naquele ponto, assim, de tipo, não, sei lá, vou ser meu próprio chefe e tal. E aí tive esse lado de me sentir um bosta, né? Precisava da grana, precisava manter minha casa e tal. Só que ficou muito aquela sensação intensa, assim, de que eu tava fazendo alguma coisa errada e, tipo, não fazia sentido eu ficar ensinando aquilo. De novo, entrando numa vibe meio, se você tá fazendo isso só por grana, tá errado. Sendo que a base do capitalismo geralmente é essa, né? Você faz as coisas só pela grana mesmo, né? Tipo, não tem outro motivo. Aqui a gente é livre pra passar fome, né? Velha história. E aí eu parei de dar aula, mas eu não sabia onde trabalhar, o que fazer dali pra frente. Porque assim, independente dos salários, eu vi isso na minha família e ao meu redor, com pessoas que eu conhecia na época, que assim, acho que eu não conhecia ninguém que era feliz, né? Tipo, com o que fazia, mesmo que fosse numa área que gostasse, assim, o que era um pouco estranho até. E muita gente que, assim, acabava meio que trabalhando pra se endividar, né? Porque, sendo bem sincero, né? Tipo, se você tá ali trabalhando em algo que você não gosta tanto assim, num ambiente meio hostil, numa jornada que às vezes você passa, tipo, 1, 2 horas 3 horas, dependendo, né, no ida e volta de ônibus ou no trânsito, tipo, vai. Isso meio que afeta muito o nosso mental. E eu já tinha um mental muito fodido. Eu já tava numa época que eu ainda tinha muita tendência suicida. Então acho que eu já tava com medo de ficar mais doente ainda e me matar de vez. Porque assim, né, tipo, quando você fica ainda mais adoecido assim mentalmente, você não vai ser coerente, né? Você não vai ser super responsável ou ser ponta firme, né, o tempo todo. Sei lá, você vai ter que gastar com terapia, com massagem, gastar com distrações, acabar gastando com aquela comida extra de conforto. Sei lá, você vai gastar muito mais com coisas assim pra tentar te acalmar ou te livrar dessas ansiedades, né? Paga streaming, paga jogos, paga contas mais caras porque você tá consumindo mais, usando mais, aí remédios, drogas.
Enfim, daí eu tive essa epifania, né, de tipo, meu Deus, tá, então eu já gosto de coisas de artes em geral. Ensino médio eu passava a maior parte das aulas desenhando. Eu já tive uma banda de música japonesa quando era mais jovem. Tive essa brilhante ideia de, pô, então vou viver de arte, né? Vou vender arte na praia. Ainda um pouco nessa vibe, né? De ser meu próprio patrão, né? Mas assim, eu já tava quebrado. Então, como é que eu ia conseguir também grana pra poder comprar os materiais? A não ser que eu fizesse uma parada de reciclagem. Não é barato, né? Você comprar telas pra pintura. Não é barato você ficar comprando um monte de papel não sei das quantas, com lápis de não sei das quantas, com caneta de não sei o que, caçando materiais pra poder fazer artesanato e tal. E eu não tinha nem grana e nem força de vontade suficiente, assim, pra ter aulas de qualquer coisa relacionada à arte. Mas eu tinha um computador velho, herdado do meu irmão mais velho na época, e uma câmera também, que se não me engano tinha ganho de aniversário, que foi a época que eu então fiz os meus primeiros vídeos de YouTube, 2016... 2017 por aí, claramente influenciado pelos vloggers da época. Só que não durou muito, né, assim, eu me empolguei e tal, mas eu fiquei com aquela sensação, assim, de uma síndrome do impostor. Hoje eu tenho consciência, assim, que tem muito a ver, sim, com o que aconteceu, né, na minha vida, assim, de quase sempre ter sido uma pessoa invisível. Então, quando eu tava me expondo muito, aquilo parecia falso, assim, parecia incondizente com o que eu sou, né, com o que eu estava sendo a vida inteira. E aí, como justamente, tipo, eu não tive tanto engajamento, assim, até pra ter um bate e volta, não tive tanto feedback, assim, das pessoas falando se gostaram, não gostaram, assim, pelo menos não comparativamente, né, com canais grandes. Eu não tinha ideia de como funcionava esse lance, assim, de crescer um passo de cada vez, né, ou ter uma paciência, ter uma resiliência. Eu não, naquela época, muito menos, né, do que hoje. Então eu decidi meio que migrar pra uma outra área, ou pelo menos, assim, aprender enquanto eu não tava entendendo como lidar, né, com o lance do vlog e tal. Peguei um violão velho emprestado também. Eu decidi, não, então gosto de música, vou aprender a tocar, vou aprender a cantar, não sei, e ver no que dá. E eu meio que aprendi tudo, assim, através do YouTube mesmo. Depois que eu aprendi algumas poucas músicas, eu já tava, assim, até empolgadaço. E acabei fazendo minhas próprias músicas. A primeira música que eu fiz, né, A Vibração da Vida, eu só chupinhei uns acordes na mesma progressão, assim, do mesmo jeito de uma outra música. Só mudei um pouco o ritmo, né, e tal. Misturei com algumas outras coisas que eu inventei, assim, tipo, no sentimento, digamos assim. E aí saiu a música. E aí tá, eu fiz algumas músicas e tal, não sei o que. Mas o que eu faço com essas músicas, né? Eu tava numa época muito fechado. Eu não sabia nem por onde começar, assim, de tipo, vou, sei lá, tocar no bar, tocar na rua, porque é isso, né? Eu já tava meio deprimido, não tinha contatos ou conhecia pessoas que podiam me ajudar nesse quesito, apontar caminhos. E querendo ou não, até pra, assim, você fazer uma coisa um pouco mais profissional, gravar a música, produzir uma música, tudo isso tem um custo alto, né? Até registrar a música tem um custo alto. Assim, pra quem é pobre, né? Eu até cheguei a tocar na rua só pra quebrar um pouco esse gelo, né? Provar pra mim mesmo de que eu não precisava, né, ter vergonhas ou sei lá. Mas eu percebi que eu acho que eu nunca tive muita vergonha, assim, né, de mim mesmo. Não necessariamente fui tímido ou sou tímido. Eu percebo que é realmente quando envolve algo que eu não acredito ou quando envolve dinheiro de uma forma duvidosa. Não sei o que é, mas quando eu percebo que tem uma falsa diretriz, sei lá, não sei. Isso me brocha bastante. Porque, assim, muitas das minhas músicas eu fiz como um desabafo ou justamente, assim, envolvendo mantras pra mim mesmo, pra, sabe, eu superar algumas coisas. E realmente a música me ajudou bastante a lidar com minha depressão, né, com meus problemas. Só que quando eu percebi que, tipo, caraca, eu vou fazer isso aqui pra ganhar dinheiro, aí eu já, tipo, brochei de novo. Às vezes ficou, sim, um pouco mais aquela coisa de, tipo, será que eu tô mais incomodando ou participando? Aí veio a síndrome do impostor também. Pô, eu não tenho formação nenhuma em música. Às vezes nem sei que acorde que eu tô fazendo. Isso faz sentido? Como é que isso funciona? Será que todo mundo que tinha um sonho de viver de música e era pobre se sentia assim também? Eu, tipo, teve essas dificuldades? Como é que foi isso, né? Porque eu imagino, assim, que, tipo, né, se tua família é rica, se você não tem nenhum problema, né? Tipo, no sentido de você não vai passar fome, seus pais podem sim pagar por todos os instrumentos e aulas, podem
te direcionar exatamente onde você tem que ir. Eu acho que as coisas são bem diferentes, né? Enfim, me senti um impostor, aí comecei a achar minhas músicas estranhas. Boa. Até que ponto eu estava confiante e estava usufruindo de uma liberdade? Ou era só ingenuidade? De tipo, você sabe tocar uns acordes aí, você fez umas musiquinhas, você vai viver disso aí, vai ser foda. Vai ser incrível, né? E não foi bem assim. Aí eu deixei isso um pouco de lado, acabei tendo que me mudar, né, de casa. E nessa mudança eu consegui uma grana, assim, de rebote. Que aí eu fiquei assim, tipo, beleza, mas o que eu vou fazer agora? Foi quando eu tive a brilhante ideia fazer pinturas, desenhos, né? Por que não? Só que justamente isso, né? Tipo, tinta não é barato, telas não são baratas. Gastei uma puta grana, meio na louca. Hoje eu percebo isso. Onde na época, assim, eu comprei mais de 30 telas de uma vez, com tinta e caralho a 4. Isso assim, né? Das mais baratas possíveis, num esquema de poder comprar direto da distribuidora e tal. Mas mesmo assim, é muita grana pra mim. Só que foi exatamente o mesmo processo, né? Eu não tinha uma formação de artes plásticas, eu não tinha uma formação em aulas, né, de pintura, qualquer tipo. E eu meio que fui testando tudo, assim, parecendo uma criança mesmo. Só, vou tentar, vou arriscar. Fazendo muita coisa na base do sentimento mesmo. Por mais que ficasse visivelmente bagunçado, estranho. Eu consigo ter essa análise crítica de olhar assim, caralho, que obra estranha, mas ao mesmo tempo eu consigo reconhecer um valor nessas obras no sentido de, especialmente agora, né, que a gente tá vivendo uma era que tudo agora envolve inteligência artificial, máquinas fazendo as coisas pra você, tipo, e podendo até inclusive, né, pintar e desenhar melhor que você, mesmo que seja uma quimera de roubo intelectual. Eu conseguia enxergar o quanto que nenhuma inteligência artificial vai conseguir reproduzir isso aqui que eu tô fazendo. Tem essa coisa meio caótica, emocional, essa brincadeira de mudar de estilos completamente. Uma hora desenhar e pintar com muita destreza e sendo muito meticuloso. Às vezes eu só quero desenhar alguma coisa idiota mesmo, com a pior qualidade possível. E só porque eu posso, sabe? Só que aí, nessa empolgação, eu tava lá já com 40, 50 quadros confinados que eu não sabia o que fazer com eles. Isso em 2018 para 2019. E eu lembro que eu falei, não, tá, eu vou tentar fazer alguma coisa com isso aqui. E eu fui de ônibus, ou ia a pé no caso, né? Visitar um monte de galeria aqui de Brasília, Taguatinga, Ceilândia, sei lá o quê. Tudo bem que eu não conhecia todas e também não tinha alguém pra me dizer, vai ali ou vai lá. Tipo, eu só fui caçando na tora. Algumas nem eram galerias de verdade, era tipo esses ateliês comunitários, sei lá. O que importa nessa história é que eu não consegui ser aceito, né, pra expor em nenhuma das galerias. Eu entendo que assim, né, pode ser um problema meu de eu não saber vender meu peixe, talvez eu não seja carismático o suficiente. Algumas eu sei que elas estavam só cheias mesmo, conseguia ver isso. E algumas até me deram a oportunidade, mas assim, tipo, era, posso até botar o seu nome aqui na lista, mas só dá pra expor daqui a 1 ano e meio. Aí eu tipo, caraca, por um lado é interessante, é massa falar assim, sei lá, não vou estar nem lembrando disso e do nada vou ter uma exposição. Mas por outro, eu sou pobre, eu preciso de dinheiro agora, né? Eu precisava fazer rodar esse negócio. Não tenho como esperar 1 ano e meio. Talvez eu não deveria nem ter gasto esse dinheiro em primeiro lugar, né? Se eu tivesse só ficado lá na musiquinha. Mas enfim, é isso, eu precisava vender. Foi aí que eu tive a brilhante ideia de tentar vender na rua. Eu não lembro exatamente como, não sei se foi a gente entrando em contato com a administração de Taguatinga, sei lá o que foi. Mas eu lembro que eu consegui um espaço pra vender numa feira que acontecia na Praça do Relógio, lá no centro de Taguatinga. Só que assim, é meio caótico mesmo, assim, eu não tinha nem mesa pra pôr as coisas. Era tipo, cada um leva a sua, né? E eu tinha muitos quadros, né? Alguns quadros grandes. Era difícil de transportar, né? Se eu não tivesse de carro, aí eu tinha que ficar pegando um carro emprestado com minha mãe, com meu padrasto, ou pedindo carona, né? E aí toda vez que, tipo, levava e trazia algum quadro, estragava no caminho, sabe? Porque ficava batendo no outro, arrastando um no outro, assim, tipo, ou justamente por ser uma praça aberta, acaba pegando sujeira pra caralho, poeiras, um saco ter que ficar limpando ou justamente repintando os quadros toda vez que eu ia lá, né, praticamente. Por motivos óbvios, não rendeu muita coisa, né? Porque acho que não é todo mundo que sai de casa pensando, poxa, eu vou ali na praça comprar um quadro. E especialmente quadros que são, assim, mega estranhos e psicodélicos e sei lá o que. Eu entendo que eles não são muito
apelativos em primeira instância, assim. E aí depois eu fui tentar vender também assim, na cara de pau, na torre de TV. Tem umas feirinhas dessas assim, tipo de entrequadras. Participei de uma feira lá no CCBB. Algumas eu até que consegui vender e tal. Mas em geral não compensava, né? Porque às vezes, sei lá, eu tinha que pagar R$ 300 pra participar da feira. E eu não tinha essa pegada de tipo, caramba, eu vou vender um quadro meu por R$ 1.000, né? Não fazia nem sentido pra mim, né? Especialmente já com essa síndrome de tipo, nem vale tanta coisa assim, tipo, não faz sentido. Então eram raras as feiras ou lugares que realmente vingava, né? Porque, de novo, acho que eu também não, sei lá, vou visitar uma feirinha ali de artesanato, não sei se eu vou levar 2 quadros 40 por 60 pra casa, sabe? Tipo, é meio estranho mesmo. Eu entendo como é um mercado que talvez não seja de rua, né? E aí chegou a pandemia, né? Infelizmente. E aí, cara, desandou cabuloso, né? Porque é isso, eu não podia mais vender na rua, eu não queria correr o risco de trazer coisa pra minha casa, onde eu, na época, tinha acabado de chamar minha mãe pra voltar a morar com a gente, também por conta da pandemia, né? E outras questões. E aí eu falei, não, então eu vou dar uma pausa nisso. E aí eu fiquei, né, obviamente, deprimidaço, não sabia o que fazer com os quadros e, sinceramente, tipo, vender online, se eu já tinha dificuldade de vender ao vivo, vender online, pior ainda, assim, eu achava mais estranho ainda, né, tipo, essa interação, eu achava mais falsa ainda. Acho que eu gostava de ter essa interação olho no olho com a pessoa que ia levar o quadro. Eu acho que eu tenho um certo apego, né, tipo, a essas minhas criações. Então eu não gostaria que fosse só, tipo, vendido pra alguém que eu nem conheço, ou nunca nem vi, não sei. Aí, mais uma vez, eu quis meio que me reinventar, pensar em alguma outra saída. E aí dessa vez eu resolvi fazer streams, né? Já que eu tava trancado em casa, consegui ajuda, né, pra comprar um equipamento e tal. E aí tá, eu fiz algumas streams, mas tipo, de novo ficou aquela sensação esquisita assim de que eu tava fazendo alguma coisa errada, que eu tava sendo falso, não sei. E pior que assim, não é que durante esses rolês todos que eu tava fazendo eu não tive bons incentivos, né? Eu tive pessoas que falaram bem do meu trabalho, eu tive pessoas que me elogiaram, seja pelo meu esforço ou por estar tendo essa coragem de se expor dessa forma. Eu tive reforço positivo, né, das coisas que eu tava fazendo. Eu acho que realmente tinha alguma coisa a ver com estar, talvez, me sentindo mais com essa sensação de que eu estou me tornando um produto do que realmente sendo algo honesto, assim, tanto comigo quanto com o meu público, né. Assim como eu já tive muito julgamento negativo, né, eu já tive pessoas que falaram mal dos meus quadros, que falaram mal da minha música, e tá tudo bem, sabe, tipo, eu acho que, de novo, meu problema não era sobre me expor, ou sobre ter vergonha, ou lidar com críticas, lidar com ter que fazer um sacrifício, essas coisas assim. Mas, especificamente com esse lance capitalista em geral, eu tenho uma birra enorme. E isso tá fudendo minha vida. Tudo que remotamente transparece alguma coisa capitalista demais, ou predatória demais, sei lá, ver com colonialismo, não sei, ou coisas que parecem falsas, ou tipo, tenho que vender produtos, não sei o que. Tanto que é uma das coisas que me atrapalha até hoje um pouco, em relação a fazer esses vídeos, por exemplo, ou fazer streams, ou cantar que seja, porque sempre envolve uma coisa terceira ali, né? Fazer propaganda de não sei o que, passar um ad de uma empresa maligna ou sei lá, X. Mas ao mesmo tempo eu consigo perceber como pode ser bom estar inserido, né, dentro do sistema, como pode ser bom você fazer essas mudanças de dentro pra fora, né? Porque assim, se você só foge de um problema, beleza, talvez você não vai ter que mais lidar com esse problema, mas você não vai resolver ele também, né? E aí eu acho que eu fico sim com uma outra pulguinha atrás da outra orelha, que é esse sentimento meio narutinho, assim, de querer sim ajudar a humanidade, querer sim participar e fazer meu melhor e fazer a diferença no mundo. Consigo vislumbrar o quanto, tipo, eu estar inserido dentro do sistema, dentro da sociedade, dessa selva de concreto, me parece ser mais interessante do que só fugir. Isso pode ser uma coisa completamente egoísta, pode ser uma coisa completamente fantasiosa. Olha lá ele sendo ingênuo de que vai fazer alguma coisa importante, sei lá. Mas é o que eu sinto, né? Talvez eu fui influenciado demais pelos desenhos animados ou essa jornada do herói, né? Que eu consumi tanto na minha vida. Tanto que essa minha relação estranha com a língua inglesa, né? E os Estados Unidos no sentido de
Eu lembro que antigamente em algum momento, eu até tinha essa sensação de que, nossa, as músicas em inglês são tão melhor, morar nos Estados Unidos deve ser uma maravilha, não sei o que, o som é americano. Mas, né, é muita baboseira. Hoje eu sei que é só por conta desse consumo exagerado da cultura deles e como eles vendem o peixe deles, né? Porque aqui a gente é completamente colonizado, né, culturalmente pelos Estados Unidos. Não só o Brasil, né? Grande parte do mundo aconteceu isso. Mas ao mesmo tempo a gente pode sim usufruir, né, dessa língua comum, ter essa língua em comum, né, com vários outros lugares que também foram meio colonizados. Nos trouxe mais próximos desses lugares, né? Trouxe mais próximos dessas outras culturas que a gente pôde interpretar melhor, digamos assim, ou pôde fazer uma ponte através dessa língua em comum, né? Enfim, até esse negócio assim de tipo eu estar falando pra uma câmera, para um microfone, e aí depois editar, depois enviar, escrever títulozinho, descriçãozinha, ter que chamar a gente para assistir, não sei o que, tudo isso parece muito estranho, assim, tipo, eu não sei quando que a primeira pessoa falou, não, isso é normal, sei lá. Eu fico aqui nesse monólogo esquizofrênico, seja ele roteirizado ou não, que às vezes passa, assim, essa vibe meio narcisista, ou justamente, assim, cheia de julgamentos meus mesmo, né, sobre mim mesmo. Pra que você tá fazendo isso, saca? Pra que você tá querendo conversar com pessoas que você nem sabe quem são? Pra que você tá fazendo esse diário? Pra que você tá fazendo esse vlog? Não sei. Eu percebo sim que eu tenho criado uma motivação que tem a ver com expor mais minhas artes e conseguir não só me ajudar, né, mas ajudar todas as pessoas que me ajudaram, ajudar outros artistas. Mas eu ainda tô descobrindo como fazer isso de uma forma que não me sinta sujo e manipulador e sei lá o que, tipo... É muito difícil. Eu fiquei até curioso, assim, de saber quais que eram as motivações desses outros vloggers, ou dos primeiros vloggers, né, que apareceram. Será que tudo é sobre desabafar e conectar com pessoas mesmo? Encontrar a sua galerinha, encontrar seu nicho? Ou só ter esse bate-papo, assim, com várias pessoas diferentes, ter essa possibilidade, né, de poder conectar com outras pessoas que talvez você não conectaria, né, só de ficar passeando na rua. Isso é interessante mesmo, né? Eu consigo entender esse lado. Mesmo assim é um pouco estranho, né, de você pensar que é só tipo, gravei um vídeo e soltei ele no mundo e foda-se, né. Eu percebi que desde criança eu tinha muita dificuldade de me sentir pertencente. Não à toa eu fico com essa brincadeira, né, de que eu sou um alienígena, porque, né, eu fico com essa sensação de que, caramba, eu tô falando línguas extraterrestres ou sou eu que realmente penso tão diferente assim, só não me encaixo nunca? Será que tem pessoas que pensam que nem eu? E aí é isso, eu fiquei com essa dificuldade também de ter consistência quando eu percebo que é muito mais sobre grana do que prazer, né, digamos assim. Mas nisso eu me torno extremamente dependente da boa vontade alheia, né, doações e sacrifícios de terceiros. E hoje eu entendo melhor essa vibe que tinha de alguns estilos de filosofia antigos, né? Onde certas pessoas abdicavam de tudo que elas tinham pra, tipo, digamos, viver uma mendigagem sincera, né? Porque se você não tem nada, você não tem nada a perder. E você não tem nada que você precisa se apegar tanto. Você não precisa ter mais do que o necessário, né? Geralmente é só poder comer, ter um teto e tal. Mas não necessariamente um teto que é seu, né? É só um lugar que você pode descansar em paz. Eu acho que a gente perdeu um pouco disso, né, na sociedade. A gente julga bastante quem, né, não tem o que comer, ou não tem onde morar, ou não tem não sei o que. Mas isso é uma coisa que foi imposta na gente. Você é livre pra passar fome, né? Você não é livre pra escolher o que você vai fazer. Você é livre para ou participar ou se foder. O mundo tá de cabeça abaixo e ninguém reparou. Mas é meio estranho, né? Porque eu sinto que muita gente... Oxe. Ao mesmo tempo parece que muita gente reparou e a gente só tá descobrindo como dar um jeito, né, nesse rolê todo. Até que ponto a gente tá vivendo coisas que a gente quer viver, ao invés de ver as coisas que estamos sendo condenados, digamos assim, a viver, né? E o que a gente quer é baseado no que a gente realmente quer ou é baseado na história de terceiros? Onde é que a gente encontra paz também nisso tudo, né? Será que é realmente uma coisa meio de equilíbrio, assim, você aceitar ser influenciado pelo meio, ao mesmo tempo que você também é
um influenciador do meio? O que você acha, Shoyu? Bom, não sei. Eu sei que a maioria dos artistas que eu fui muito fã, ou sou fã, sei lá, ou se mataram, ou eram extremamente drogados, ou tiveram algum problema com drogas durante a vida, ou surtaram de alguma forma. E assim, né, vendo como muitos artistas icônicos, em geral, assim, costumam pensar bem diferente, né, da população geral, ou pelo menos, sei lá, tem coragem de expor isso, né, me faz questionar, né, se artistas são meio que fadados um pouco, né, a viver esse paradoxo também da liberdade, ou terem esses sentimentos complexos, né, do quanto que aquilo tá sendo bom ou não. Consigo perceber o quanto que eu sou feliz fazendo essas coisas que eu gosto de fazer, mas quando envolve esse negócio que eu tenho que vender o quadro, eu tenho que vender minha música, eu tenho que me vender, né, sei lá, é meio broxante, assim, tipo, é uma coisa que não faz sentido pra mim. Então eu fico nessa dúvida, assim, de que talvez eu seja muito egoísta, né, porque se eu me conformasse só um pouquinho, as coisas já seriam completamente diferentes. Ao mesmo tempo, é como se eu conseguisse enxergar na minha mente, na minha imaginação, como que o mundo poderia ser completamente diferente, né, em relação a todas essas coisas. Só que eu não vivo esse outro mundo, né? Eu acho que esse lance de ser água, né, que nem o Brocinho Lindo falava, talvez fosse bem mais fácil antes desse capitalismo predatório todo que a gente vive. Porque, sinceramente, eu não consigo aceitar que os humanos gostem ou queiram, né, viver esse inferninho que a gente tá vivendo hoje em dia. Porque, pô, a maioria das merdas que a gente tá vivendo, a gente que fez, né? Tipo, nós humanos que criamos a maioria das tretas. É a gente que tá causando. A gente que é ignorante, a gente que não tem empatia, que tá violando os outros, que tá se matando, que tá fazendo guerra, que tá se aproveitando uns dos outros, sendo invejoso, sendo, sei lá, sendo ganancioso. Sendo que se a gente se unisse, cara, ia ser um outro patamar de evolução. Imagina se, tipo, sei lá, as empresas de tecnologia, ao invés de ficarem competindo, elas se unissem pra, tipo, produzir muito mais rápido, muito melhor. Aí vem o povo com um papinho, não, porque é a competição que move as coisas e tal. Será que a gente precisa competir uns com os outros, ao invés de só competir com a nossa vontade de não morrer, com a nossa vontade de viver uma coisa melhor do que algo pior, né? Ser movido pela curiosidade, ser movido pelo amor, ou ser movido pela vontade de cuidar do mundo, cuidar um dos outros. Se as empresas pensassem, não, eu não quero, foda-se seus dados. Ou justamente, beleza, eu quero seus dados, mas pra pensar em qual é a melhor maneira de curar a sua doença, de tratar você, de inserir você na vida de uma forma mais confortável. Tipo, os humanos querendo cuidar uns dos outros. Caraca, sei lá. Imagina se todos os bilionários do mundo se juntam e falam, não, beleza, a gente tem grana o suficiente, agora teremos um salário universal. Todo mundo que nasceu daqui pra frente, todo mundo que existe, vai ganhar pelo menos um salário mínimo só de existir. Porra, tem grana pra isso, tem grana pra isso. Eu sei que eles podem fazer isso se eles quisessem. Sei lá, cara. Eu acho que... Eu não entendo por que as coisas são assim até hoje. Não entendo por que tem tanta guerra até hoje. Não entendo por que todo mundo tem que se vender a pontos exaustivos, a pontos adoecedores. É tudo muito triste, na real. Então eu realmente não entendo como que as pessoas não enxergam isso, né? De como que a gente... Se a gente cooperasse, seria muito melhor. E, sendo bem sincero, eu já tive tanta dificuldade pra deixar de ser suicida, que agora eu não aceito que eu não vou viver uma vida que eu não vou me sentir realizado, né? Então, genuinamente preocupado de morrer infeliz. Caramba, eu acho que esse mundo é incrível. O planeta Terra é tipo o paraíso, sabe? Se você parar pra pensar no sentido de ter abundância, ter espaço, ter tantas coisas incríveis que acontecem. Mas por que a gente tá vivendo tanta coisa miserável, assim? Não é só porque existe uma dualidade, né? Existe luz e sombra, que necessariamente a sombra tem que ser uma coisa tão pesada, assim. Não sei por onde começar direito a me sentir realizado ou extinguir completamente esse sentimento, seja de impostor dentro do capitalismo, seja de que, sei lá, tô atrasado na vida, que eu tô abusando da boa vontade das pessoas, sei lá. Especialmente quando tanta gente fica tentando me convencer o tempo todo, né, do quanto que esse mundo é perigoso, é problemático, e as pessoas são cruéis, e sei lá o que. Aí você fica tipo, caralho, tá bom,
Então, de certa forma, eu preciso de ajuda, assim, pra eu acreditar mais em mim mesmo. Ou talvez de acreditar que eu fiz algo positivo nesse mundo. Sinto que ainda não entendi muito bem como me encaixar sem ser estranho. Talvez eu seja estranho e tenha dificuldade de aceitar isso. Mas acho que eu preciso de ajuda, sim, pra sentir que há esperança. Porque eu tento ser bastante otimista até em várias situações. Eu sinto que, em geral, eu sou mais otimista do que pessimista. Mas eu não posso fabricar isso sempre sozinho, né? É cansativo quando todo mundo sempre tá com medo, sempre tá com dúvida, com raiva uns dos outros, atrapalhando mais do que ajudando uns aos outros. É, tipo, muito estranho. Então, se você chegou até aqui, me diga. O que é que te dá esperança? Fala tu. O que é que te dá esperança, Shoyu? Tava só querendo um colinho. Tá nem aparecendo direito, né, Shoyu? Bom, de qualquer forma, até mais.